doentes em casa. E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insobitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-los-ia por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te fizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que para que possas assisti-los no devido refazimento. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergues-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres,
sob o pretexto de acelerar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Livro Ceifa de Luz, capítulo 10, editora FEB, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. É difícil experienciarmos situações desafiadoras, principalmente em quadros de enfermidades de difícil cura e que exigem dedicação diária. Realmente não é fácil, é muito difícil. Não só no sentido da doença física, mas tem a questão da doença moral. Às vezes a pessoa é portadora de um determinado vício, de uma dependência química. Ela está enferma, quanto a isso não há dúvida. Mas a convivência realmente é desafiadora, porque ela vai adotar hábitos diferentes que vão entrar em choque com os nossos. E ela estará pensando de maneira totalmente diferente. E isso dificulta a própria ação de ajuda, de socorro. Daí nós teremos que redobrar a paciência, redobrar os cuidados, a humildade e imaginarmos, como Emmanuel disse, e se estivéssemos no mundo espiritual, desencarnados, e alguém mostrasse para nós a possibilidade de ascendermos a um plano superior, deixando para trás aqueles companheiros em sofrimentos. Será que aceitaríamos egoisticamente, com total interesse pessoal, em detrimento dos que ficaram para trás? E será que ficaríamos felizes naquele ambiente superior, lembrando e percebendo o sofrimento de quem não ajudamos, ou para quem não movemos uma palha no sentido do socorro? Evidentemente que não teríamos a paz necessária para habitarmos aquele lugar. Olha, mas a mesma coisa é aqui, no plano físico. Se nós estamos numa condição superior, no sentido da harmonia, do equilíbrio relativo, da paz relativa, da felicidade relativa, em detrimento do sofrimento e das aflições que alguém possa experienciar próximos de nós, e desprezamos, a situação é a mesma. Então, o ideal para que possamos ter uma felicidade relativa, o equilíbrio emocional, a ponto de conseguirmos trabalhar, estudar, prosseguirmos o nosso processo evolutivo, evidentemente que teríamos que ajudar quem está próximo. Por quê? Em estando
em cumprimento de nossas obrigações mais diretas, nos liberamos emocionalmente para outras tarefas. Mas, por outro lado, se prevalece o interesse pessoal e o desprezo, a desconsideração por quem sofre junto de nós, e não obstante serem da parentela consanguínea, e fica difícil, hein? O equilíbrio emocional, muito difícil. Dificilmente teremos paz para dormir. E se a pessoa está com algum problema de saúde, com alguma necessidade de alimentação, e nós organizamos a nossa mesa para almoço, será que teremos o apetite natural? Degustaremos aqueles alimentos sem lembrar daquela pessoa que está sem comida à mesa? Ou seja, que está doente, porque é como se fosse uma doença. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio financeiro, a desorganização material afeta diretamente a parte moral, espiritual. Então é preciso que haja uma consciência fraterna para que haja compartilhamento dos pequenos recursos que dispomos. Aí a nossa consciência fica tranquila. Eu estou tomando café aqui, mas o fulano também tomou, né? Eu estou comendo aqui esse arroz, mas o fulano também está comendo um arroz. Agora imagina, a pessoa não está comendo nada, a pessoa está passando fome. Como iremos comer? Então é difícil. Agora imaginemos no mundo espiritual, onde a percepção ainda é maior. É impossível a pessoa rumar para um plano feliz, deixando para trás os amores em sofrimento, em aflição. Impossível. Seria o suprassumo do egoísmo e do interesse pessoal e do orgulho. Logo essa pessoa não estaria preparada para habitar um plano superior. Daí que essa proposta de céu que as religiões oferecem é uma proposta que já nasce falida. Porque como uma mãe poderia pretender um local de felicidade permanente, deixando para trás os filhos amados no inferno de aflição e sofrimento? Impossível. Então essa pessoa não estaria preparada para habitar esse lugar superior. Ela iria destoar. Então é impossível que essa pessoa penetre um lugar superior, deixando para trás os amores e o sofrimento. Por isso que a proposta de Jesus é a proposta do amor, mas sem discriminar ninguém, sem privilégio para ninguém. Não adianta amar um e odiar o outro. Por isso que ele diz que nós temos que amar inclusive os inimigos, orar inclusive por quem nos calunia e nos persegue. Então essa proposta de amor de Jesus, ela é uma proposta definitiva para a felicidade eterna, porque o mais forte vai ajudar o mais fraco, o mais sábio vai ajudar o mais ignorante, e haverá então uma construção solidária da harmonia e da paz. Evidentemente que quando a pessoa se sente desprezada, esquecida e sem apoio emocional, a pessoa pode inclusive pensar até em fugir da vida, o que é uma situação lamentável. Então, evidentemente que suicídio não. Agora, como evitar o suicídio? Como prevenir o suicídio? Se não nos movimentarmos no sentido da fraternidade, do amor, do companheirismo, aí fica difícil. Por isso que nós temos que
nos engajarmos o máximo, de maneira solidária, com as pessoas com as quais convivemos. Por quê? Se de tudo a pessoa não se esforçar em nada e desprezar todo tipo de ajuda, nós ficaremos com a consciência mais ou menos tranquila. Tranquila nunca, né? Mas mais ou menos tranquila. Por quê? Suicídio não. É sempre bom, muito bom, viver cada dia confiante, valorizando cada instante, sentindo o prazer das emoções, amando a vida, a alegria, ainda que haja fantasia, viver é a melhor das opções. Somos aprendizes do amor e ninguém vive sem dor, incertezas e aflições. Não vale desejar morrer antes da hora combinada, nem por dor, nem por nada, nem por mil frustrações. Agora, como falar isso para a pessoa? Se cruzamos os braços e não ajudamos em nada, é preciso que as pessoas que convivem conosco possam sentir algum tipo de apoio emocional, espiritual, fraternal, exatamente para que haja piso, para que haja chão para a pessoa continuar caminhando. Agora, se ela imagina que não tem apoio de ninguém, que não pode contar com ninguém, que ela é preterida, é desprezada por tudo e por todos, não é compreendida em hipótese alguma, aí a pessoa enfraquece no próprio desejo de viver. Daí é importante, muito importante, o Evangelho, porque o Evangelho vai priorizar o amor, o Evangelho vai priorizar a fraternidade, a caridade, a bondade, e isso faz que valorizemos a vida.